Oi gente, aqui é a Rei e o vídeo de hoje é motivo de muita empolgação pra mim, porque eu vou falar pra vocês sobre um livro que tem uma coisa, assim, muito incrível por trás dele, sabe? Envolvendo ele, e é literatura brasileira. Quem andou me acompanhando lá pelo Instagram viu que eu li Kisama, O Império dos Capoeiras, que é o primeiro livro de uma série de livros que vão ser ambientados então no período imperial do Brasil, mais especificamente o primeiro aqui no Rio de Janeiro desse período, em que a história vai começar a ser contada a partir do ano de 1968 por um homem inglês que por algum motivo acaba aqui no Brasil, né, em solos brasileiros. Mas antes de começar a falar sobre esse livro, eu preciso falar com vocês sobre uma notícia muito incrível que está envolvendo ele. A primeira delas é que ele foi selecionado pelo MEC para fazer parte do PNLD 2018. Ou seja, a partir do ano que vem, de 2019, as escolas públicas brasileiras, né, as bibliotecas das escolas públicas vão receber esse livro aqui. Ou seja, isso quer dizer que jovens e adolescentes e crianças vão ter contato mais profundo, né, a partir desse livro aqui, com a história do nosso país e como as coisas funcionavam nesse período imperial. E assim, é muito incrível essa notícia. Se você, assim como eu, estudou em escola pública e frequentou a biblioteca da sua escola, você muito provavelmente já pegou algum livro, já leu algum livro que tem o selinho do PNLD, que quer dizer que o governo vai patrocinar esses livros para chegarem às escolas e chegarem consequentemente aos seus estudantes. Então assim, é uma notícia incrível. E uma outra coisa muito incrível é que começou agora, a partir do dia 5, uma votação para professores e diretores de escolas públicas votarem para os livros que seriam os livros do aluno. E isso quer dizer que se os professores e diretores escolherem Kisama para ser o livro do aluno, todos os alunos daquela escola vão receber um livro, sabe? Então todos os alunos das escolas públicas que votarem nesse livro, né, que escolherem esse livro, vão poder receber um exemplar de Kisama e ter contato, assim, próximo de um livro para se chamar de seu, sabe? Não seria simplesmente um livro da biblioteca. Então eu aproveito aqui a minha vinda para falar com vocês sobre esses livros, para falar com você, professor, diretor ou, enfim, pedagogo, pessoal que trabalha nas escolas públicas, para aproveitarem esse momento, prestarem atenção no que se trata essa história, para avaliarem se esse livro aqui pode ou não chegar nas mãos dos seus alunos aí, para ter um exemplar único então desse livro aqui. Então vamos lá falar um pouco sobre o que se trata esse livro, né? O livro nada mais é do que a tradução e adaptação pelo autor Michael Tenfen de alguns escritos de um inglês chamado Daniel Woodroffe, que em 1868, mais pro final do ano de 1868, chegou ao Brasil. O Daniel é um homem que veio de Liverpool, ele é viúvo, já passou por várias coisas, já fez parte da Scotland Yard, já aprendeu a fazer determinadas modalidades de luta na França, enfim, ele é um homem que passou por diversas coisas. E no ano de 1868, então, coincidentemente, assim, por mero acaso, ele acaba parando no Brasil, chegando no Rio de Janeiro desse período. Ele vai se deparar, então, com um império que ainda fazia uso da mão de obra escrava e que tinha ali na sua cultura negra, né, escravocrata, as disputas entre os capoeiras. E aqui no livro ele vai apresentar pra gente, então, as disputas entre duas principais maltas ali do período, que são os Nagoas e os Guaiamum. Ele vai explicar pra gente como que ele chegou no Brasil, o que trouxe ele pro nosso país, mas o foco principal da história inteira é a forma como ele vai aos poucos ficar cada vez mais preso em solo brasileiro, se envolvendo com o povo daqui e descobrindo muito do que diz respeito à política, ao governo, às culturas, sabe? A forma como o nosso país funcionava naquele período. E tudo, gente, é tratado de uma forma muito rica, de verdade. Já no comecinho do livro, assim, o Daniel vai ter um contato muito direto, assim, com o capoeira, que é o Vitorino Kisama. Esse garoto surge, sabe, chega na vida do Daniel pedindo pra ele que, por favor, sabe, ele ajudasse ao Vitorino a encontrar sua mãe que tá desaparecida, a Bernardina. Ele, inclusive, oferece um colar de muitas pedras preciosas com pagamento, que não se sabe ali a princípio de onde surgiu esse colar, fica aquela dúvida de onde o menino poderia ter conseguido isso, já que ele é um escravo, né? E por que ele faz esse pedido ao Daniel? Porque no passado, né, bastante recente, ali no Império Brasileiro, o Daniel havia descoberto ali o paradeiro de uma pessoa que tinha desaparecido, uma pessoa que tinha certa importância ali na sociedade do período. Então o menino vê no Daniel, assim, sua única esperança de encontrar a mãe. Só que o Daniel, ele já tá com passagem comprada de volta pra Liverpool, e ele não quer mais nada no Brasil, o período dele aqui já acabou, ele não quer ter mais nada a ver aqui e quer ir embora. Só que as coisas não vão acontecer muito bem assim. Nas memórias dele, ele vai mostrando como cada vez mais ele vai ficando mais preso aqui na nossa terra, como que ele vai se envolvendo com pessoas
muito, assim, sabe, tensas e espinhentas. Ele vai trazer pra gente aqui muito de como já naquele período a nossa sociedade era muito, tipo, muito corrupta. Nossa polícia, de como a polícia já tava desde aquela época, sabe, macumunada ali com os bandidos da época, que eram bandidos também bastante espinhentos. Então a gente vê que é uma coisa, sabe, histórica do nosso país, que vem desde aquele período. E como eu falei, o Daniel vai se vendo cada vez mais preso aqui no Brasil, se envolvendo em situações que cada vez deixam ele, impedem ele mais ainda de ir embora, sabe? Chega um momento que uma dessas situações em que ele se encontra é o de ajudar o ministro da Justiça da época a desvendar ali uma pessoa que no jornal tem feito, enfim, escritos que vão contra a coroa, contra o imperador. Então o ministro da Justiça chega até o Daniel e pede pra ele ajuda pra encontrar quem é essa pessoa. E o ministro da Justiça dessa época, gente, era ninguém menos do que José de Alencar. E enquanto eu lia isso, vocês não estão entendendo quão empolgada eu fui ficando, sabe? Porque a gente conhece o José de Alencar pelos livros, pelos romances. E muitos desses romances o próprio Daniel vai, enfim, conversando e falando ali enquanto ele tá tendo seus encontros com o José de Alencar. Porém, a gente vê o outro lado dele, né? O lado dele como ministro da Justiça. Como ele não era tanto satisfeito, assim, com, enfim, o cargo público dele, como a paixão dele era escrever. É muito interessante, gente. E quando você para pra pensar que tudo isso são memórias de um homem que de fato passou por essas situações, deixou seus escritos pra gente ler no futuro, né, pra alguém ler no futuro, eu fico cada vez mais agradecida ao Maicon por ter descoberto esses escritos, por ter traduzido, por ter adaptado e por ter feito em formato de livro e trazido pra gente, porque a gente não teria contato com isso se não fosse por essa iniciativa, sabe? Por isso eu acho que esse livro é tão importante, por isso que eu acho que esse livro precisa sim ir para as escolas, os alunos precisam sim ter um contato com essa história. E mesmo quem não é aluno, quem não tá na escola, você que tá me assistindo precisa ter um contato com essa história, porque vai trazer muito da riqueza cultural do nosso país, como que as coisas funcionavam. A gente vê tanto romance de época que vai retratar, sabe, tempos no passado de outros países. Aqui a gente tem um livro que é da época, de fato, do nosso país, como as coisas de fato aconteciam, por um estrangeiro, por uma pessoa que tá com, sabe, as visões completamente novas acerca de tudo que tá acontecendo. Então é muito interessante, muito empolgante. Tão empolgante que eu li, assim, em pouquíssimos dias, mesmo tendo aula na faculdade. Gente, é muito rico isso daqui e eu super indico. Aí eu falei lá no começo do vídeo que essa é uma série de livros, né? Pois é, eu tô lendo, a minha atual leitura é o Kisama 2, Território Inimigo. Porque o que acontece? No final do livro, dentro do primeiro ali do Kisama 1, o Daniel vai com o Vitorino para o Paraguai para determinada situação ali que eu não me cabe aqui contar. Só que nesse período da história do nosso país, o Brasil está guerreando com o Paraguai. Não sei se vocês lembram lá enfim, história do Brasil. O Brasil lá no século XIX esteve em guerra com o Paraguai e é justamente ali no meio do furacão que eles vão parar, sabe? Pela uma situação X que não me cabe contar, vocês vão precisar ler o primeiro para poder saber. Mas enfim, agora a gente vai ter contato ainda mais extenso, pelo ponto de vista do Daniel, do que está acontecendo com relação ao Brasil e ao Paraguai e aos outros países ali envolvidos na guerra. Então a gente tem um olhar ainda mais atento e mais, eu diria assim, detalhado para o período da guerra, que assim, o livro de história que a gente lê na escola conta de forma sucinta para que a gente só tenha noção do que está acontecendo, do que aconteceu naquele período. Já aqui, gente, o escrito, são as memórias de um homem que realmente viveu ali e que deixou tudo que ele escreveu para a posteridade ler. Isso é muito sensacional. Eu já estou chegando na metade, estou muito empolgada e eu pretendo ainda voltar aqui para conversar com vocês melhor sobre esse livro, mas fica aqui, gente, o meu apelo, a minha sugestão altíssima para que vocês, sabe, se envolvam com esse livro, leiam, sabe, eu acho que assim, um enorme investimento, não só como leitura, mas também como, eu diria assim, conhecimento da história do nosso país, sabe? Incrível. Bom, gente, então esse era o vídeo de hoje, era isso que eu tinha pra vocês. Eu espero que eu tenha convencido vocês a darem uma oportunidade pra Kisama, que vocês fiquem tão empolgados quanto eu por essa leitura e que você aí, profissional da educação, que esteja em alguma escola pública e tenha a oportunidade de fazer a votação, que vote pra Kisama ir pra escola, ir pra mão dos alunos e assim, todos os alunos, todas as pessoas terem contato um pouco mais detalhado com a história do nosso país. Então fica aqui a minha sugestão e o meu apelo pra vocês. Então é isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa aquele curtir que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Aqui embaixo no box de informações eu vou deixar links com informações pra vocês acerca do livro, acerca do autor, enfim, tudo ali embaixo. E se inscreva se você não for inscrito, porque tem sempre coisa nova saindo por aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau!